Meu nome é Hélio Potin, sou professor da Universidade Federal de Santa Maria. Minha, a minha área, a minha disciplina é Fisiologia Humana. Fisiologia Humana estuda a função do corpo ou de cada órgão do corpo. E a irmã Rose, né, se não me falha a memória, pediu para eu falar alguma coisa para vocês. Eu já falei aqui, se não me falha a memória, sobre música na adoração, há um tempo atrás. E, e agora eu escolhi falar sobre a luta entre Deus e Satanás pela nossa mente. Então, existe uma, um conflito, né, entre Deus e Satanás pela nossa mente e pelas nossas emoções. Deus age, o Espírito Santo age em nossa mente. Só que a mente que nós temos hoje, que é uma função do nosso cérebro, ela, ela recebe a influência muito grande de nossas emoções. Então, eu resolvi realmente nós estudarmos alguma coisa, né, sobre nossa mente, nossas emoções, e como Satanás e o Espírito Santo lutam por agir na nossa mente. Quando, quando Satanás saiu do Éden, saiu do céu, ele procurou ofuscar, não é? Tudo o que Deus tinha feito. Como Adão e Eva foram colocados aqui na terra, né, no Jardim do Éden, e Satanás precisava de um reino, de um local onde ele pudesse agir e ser adorado. Então ele começou a tentar os mundos, os outros planetas, e tentou aqui também Adão e Eva. O que que ele precisava fazer? O que que no livro Mente, Caráter e Personalidade, Ellen White disse que quando Adão e Eva foram criados, eles foram criados perfeitos, eles tinham pleno domínio do seu intelecto, né? E das suas emoções. Nós fomos criados com nossa mente, é o local onde nós temos os nossos pensamentos, é a nossa consciência, onde nós conseguimos discernir entre o certo e o errado, é o local da razão, né, do juízo. Essa é a nossa mente. Mas nós também temos uma parte que na Bíblia é chamada, às vezes, de espírito, às vezes de alma, às vezes de coração. São as nossas emoções. Também fazem parte da função do cérebro. Adão e Eva foram criados, então, perfeitos, as suas emoções tinham pleno domínio da sua mente, da sua razão, da sua consciência. Coisa que foi perdido por Adão e Eva, ou primeiro por Eva e depois por Adão, no momento do pecado. Satanás precisava, para agir ou ter acesso à mente de Adão e Eva, ele precisava fazer com que as suas emoções superassem a mente. Quando as emoções superam a mente, isso nós chamamos de êxtase. E então, superando a ação da mente, não tem como, não tinha como o ser humano, né, colocar a situação comparando entre o certo e o errado, e então poderia superar a sua razão, seu juízo. E foi isso que ele fez com Eva. Ele começou a conversar, Eva vinha conversando
sozinha, né, falando alto, e aí Satanás começou a conversar com ela através da serpente, e ele começou a colocar na mente de Eva, né, a curiosidade. E aí nós conhecemos pela Bíblia, né, Eva começou a conversar com a serpente, e Satanás, ali através dela, fez com que ela entrasse em êxtase, ou seja, as suas emoções foram tão estimuladas que Eva não teve condições eh, de, na sua consciência, ponderar entre o certo e o errado, entre o que Deus tinha falado, e ela acabou pecando. Ele levou para Adão, e Adão, mesmo com a sua mente preponderando suas emoções, né? Ele sabia o que ia acontecer, mas como Eva tinha sido enganada, tinha pecado, Adão resolveu também, né? Mesmo não tendo as suas emoções superando a sua mente, mas ele resolveu pecar. E daquele momento em diante, os seres humanos perderam a capacidade natural de dominar suas emoções. E hoje, o fruto do pecado é isso. Nós já nascemos com as nossas emoções, os nossos desejos preponderando sobre a nossa razão, sobre a nossa consciência. E aos poucos, né, que nós fomos, à medida que nós vamos amadurecendo, nosso sistema nervoso vai amadurecendo, nós vamos aprendendo a ter domínio sobre as emoções. Mas hoje nós só conseguimos isso com a atuação do Espírito Santo. Somente a atuação do Espírito Santo em nossa mente, que é o local que ele age, é que nós podemos conseguir dominar e controlar, no início, de uma maneira menor, pequena, e à medida que nós vamos tendo maior ação do Espírito Santo, derramamento maior do Espírito Santo, nós vamos conseguindo dominar mais nossas emoções, porque sempre que as emoções preponderam sobre a nossa mente, ocorre o pecado. Então, eu resolvi, né, falar justamente sobre isso. Já que a minha área é fisiologia, eu estudo o sistema nervoso, eu tenho uma noção, né, de como funciona isso. E utilizando, então, a Bíblia e os escritos de Ellen White, nós podemos entender, né, o funcionamento de nossa mente, de nossas emoções, e a nossa dependência do Espírito Santo para fazer com que consigamos discernir entre o certo e o errado, escolher sempre o certo. Isso é uma ação do Espírito Santo. Eu gostaria quando, à medida que eu for falando, se houver dúvidas, pode me interromper e perguntar. E no final também, né? Se a gente vai ter um tempo para perguntas, tá certo? Eu gostaria de mostrar a vocês como aparece na Bíblia, né, o conflito entre mente e emoções. Eu vou ler aqui um episódio na vida de Jesus em que ele demonstrou ser levado pelas suas emoções, né? Livro de São João, capítulo 11, a partir do verso 28. Lázaro tinha morrido, Jesus estava longe, e ele demorou para chegar. E aí o versículo 28 diz assim, ó, é o diálogo entre Marta, Maria e Jesus. Versículo 28 do capítulo 11 de São João diz assim: depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou, está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele.
pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Então essa é uma das ocasiões em que Jesus demonstrou suas emoções, se comovendo e chorando. Impressionante que a gente vê, quando a gente analisa, né, a vida de Jesus, nós vemos, ou lemos, que ele chorou, que ele ficou triste, que ele se comoveu, que ele se compadeceu. Todas essas são momentos, né, em que mostram as suas emoções. Não temos relato de que tenha sorrido, né? Ele pode ter ficado alegre, mas não temos esse relato. Mas nós vemos então que as emoções fazem parte do comportamento dos seres humanos. Então eu vou colocar aqui na tela do computador, eu não sei se vocês conseguem ver isso, né? Mas eu espero que você tenha condições de ver aí. Eu não tenho aqui o chat, tá? Para mim está aparecendo como tela cheia apenas a minha figura que aparece. Mas como eu dou aula, né? E quando eu dou aula, eu espero que os meus alunos, os meus ouvintes, me deem retorno, né? Alguém pode me dar o retorno se vocês estão vendo aí Sim, estamos. Sim? Ok, irmã, muito obrigado. Eu não consigo mostrar aqui também um mostrador, né? Uma luzinha. Mas aí vocês estão vendo, né? O cérebro. Tudo isso está dentro do crânio. E ali dá para ver bem os olhos, o nariz, do lado esquerdo ali, né? A língua, do lado direito, os ouvidos. Abaixo dos ouvidos, aqueles semicírculos que tem ali, chama-se o labirinto, o aparelho vestibular responsável pelo equilíbrio. E abaixo do cérebro, o cerebelo, que é responsável pelo ajuste dos nossos músculos para manter o equilíbrio. Por que aparece aqui os olhos, a língua e o ouvido? Isso faz parte dos nossos, e o nariz ali, né? Os nossos sentidos, né? Os olhos, a visão, essa informação entra no cérebro, nosso olfato, através do nariz, essas informações entram no cérebro. A língua, que aparece ali, é o nosso sabor, o gosto, também entram essas informações no cérebro. E a audição, né? A audição também, essas informações entram no cérebro. E essas linhas que vão aparecendo todas, elas chegam numa estrutura do nosso cérebro, bem no centro do cérebro, chamado tálamo. E aí o tálamo, então, vai distribuindo essas informações para essa parte mais externa, como se fosse a casca do nosso cérebro, que se chama córtex. As informações dos olhos vão para a parte final, chamado córtex visual, na nuca, né? Ali na parte de trás, que é o lado direito do nosso córtex cerebral.
essa casquinha ali, essa parte de fora, né? As informações auditivas vão para o córtex auditivo, está um pouquinho acima do tálamo. A parte gustatória, né? Também está um pouquinho acima do tálamo, está escrito assim, gustatório córtex, ou córtex gustatório. E na parte da frente, tem ali olfatório córtex, córtex olfatório, é onde chegam as informações do cheiro, né? Do odor. E bem no centro do cérebro tem a parte azulzinha, né? Que chama-se, está escrito ali, homúnculo sensorial. Ali chegam as informações de dor, as informações de tato, tá? Cada parte do nosso corpo tem ali uma representação, uma área de representação. Então, é ali que chegam todas as informações. Nós vamos, amanhã, eu vou falar mais especificamente, né? Sobre a luta entre mente e emoções. Hoje eu vou falar o que significa as emoções e o que significa a nossa mente. Tanto as emoções como a mente são uma função do nosso cérebro, tá? O cérebro é a parte principal do nosso sistema nervoso. Nosso sistema nervoso é composto pelo cérebro, é isso que eu estou mostrando para vocês, que fica dentro do crânio, né, que são os ossos da cabeça, e depois, essa parte mais embaixo, aqui onde, como tá escrito assim, brainstem, ou seja, é tronco cerebral, tá? Onde está o cerebelo, e mais no centro do nosso cérebro, mais a parte da nuca, né? O cerebelo está bem na nossa nuca, então essa parte do tronco cerebral, e depois, descendo, é a medula espinhal, que fica dentro da coluna vertebral. E da coluna vertebral saem os nervos, que vão para a periferia do nosso corpo. Então, esse é o nosso sistema nervoso. Dentro do nosso cérebro, tem muitos núcleos. São locais como esse que aparece aí, o tálamo, né? Está bem no centro ali. Parece uma batata, né? Então, esses são núcleos. Tem vários núcleos no nosso cérebro. E a relação entre esses núcleos, como essas linhas que estão passando aí, como se fossem fios, né? São as células bem compridas, chamadas de neurônios. Vou passar um pouquinho mais para frente e vou mostrar o que é um neurônio, tá? Depois a gente volta aqui. Está aqui, ó. Essa é uma célula grande aí, né? Parece um polvo, né? Cheio de tentáculos, mas isso é uma célula nervosa. Essa é um neurônio, tá? Essa parte mais rosa, né? E depois umas linhas azulzinhas são outros neurônios que fazem ligação com essa célula que está embaixo. Então, aparece ali 2 neurônios completos e depois os fiozinhos azulzinhos que chegam, que são outros neurônios fazendo ligações com esse neurônio principal aí, tá? Então, esse é o neurônio, todo o nosso sistema nervoso é formado por essas células. Então, vamos falar um pouco agora sobre as funções, né, do cérebro. Quando fala aqui está aparecendo assim, as funções do encéfalo, né? Encéfalo é toda essa parte que está dentro da cabeça. É o cérebro, o cerebelo, tronco cerebral, tá? Isso faz parte do encéfalo. Então, vou começar primeiro falando sobre as emoções. Emoções é uma função do nosso cérebro, tá? Uma função de parte do cérebro. E assim como os nossos desejos, tanto emoções como os nossos desejos, são frutos de substâncias químicas
formadas no neurônio, chamada de neurotransmissores. Uma substância formada por um neurônio e liberado na ligação com outro, tem um espaço, né, entre um neurônio e outro, e esse espaço é preenchido por líquido. Então, ali é liberado uma substância química chamada neurotransmissor, e que vai passar de um neurônio para outro, e fazendo com que nesse neurônio receba essa informação. O que passa de um neurônio para outro é uma substância química chamada neurotransmissor, e o que ocorre no neurônio é uma faísca elétrica chamada potencial de ação. Então, as nossas funções do sistema nervoso, elas passam de uma célula para outra através de uma substância química e dentro da célula através de um estímulo elétrico, né? Uma faísca elétrica chamada potencial de ação. Então, é por eletricidade, energia elétrica e energia química que ocorrem as funções do nosso cérebro. Começando, então, com as emoções, tá? Vocês podem me interromper perguntando a qualquer momento, tá bom? Assim eu sei que vocês estão acordados e nós estamos nos comunicando aí. Essa parte direita da tela aí está aparecendo de novo o cérebro, tá? E essas partes coloridas, esses núcleos que estão aparecendo aí, eles estão no centro do cérebro. De novo está aparecendo o tálamo ali, né? São duas partes do tálamo, lado esquerdo e lado direito. O nosso cérebro é dividido em duas partes, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Está aparecendo aí, essa linha central aí, né? Ela tem uma distância entre o hemisfério direito e esquerdo, e bem no centro uma ligação entre eles, onde os neurônios passam de um lado para o outro. Então, essas figuras que estão aparecendo coloridas aí, é chamado de sistema límbico. Limbo quer dizer margem. Então, ele está entre a parte de cima, que é o córtex, e entre o miolo, né? Então, entre o miolo e o córtex está esse sistema límbico, formado por vários núcleos. E esses núcleos aí, né, que aparece então o nome ali, giro do símbolo, está acima do tálamo, uma parte do tálamo também faz parte do sistema límbico, o hipocampo, e esse núcleo parece uma azeitona ali, né, tem do lado esquerdo e do lado direito, chamado de amígdala. Então, esse giro do símbolo que está sublinhado ali, a hipocampo e a amígdala, são núcleos importantes, onde, quando estimulados ou acionados, eles são responsáveis por nossas emoções, tá? O que são um exemplo de emoções, né? Nós vimos aqui que Jesus se comoveu e chorou. O choro é uma demonstração de tristeza, né? Normalmente chora-se por tristeza, às vezes até pode chorar por... Mas é uma demonstração, né, de nossos sentimentos. E eu vou explicar hoje qual é a relação entre emoções e sentimento. Tá? Mas isso demonstra, então, a tristeza, a alegria, o nojo, o medo, a raiva. Essas são emoções que nós desenvolvemos, né? Uma função do nosso sistema nervoso. Então, nessa figura aqui, nós estamos vendo aqui, do lado esquerdo, as frases, né? Em cima está escrito funções intelectuais superiores. Essas funções intelectuais superiores, chamadas de cognição, são os nossos pensamentos, é a nossa razão, é a nossa mente, tá? Então, ela atua sobre o sistema límbico, e o sistema límbico é responsável pelas nossas respostas emocionais, ou nossas emoções. É aquilo que nós conseguimos exteriorizar. Então, há funções do cérebro que acontecem lá no interior do nosso cérebro, no sistema límbico,
E essas respostas exteriores nós chamamos de emoções. Tem um pequeno esquema, né? Eu achei que eu conseguiria... aqui, ó. Vocês conseguem ver agora uma flechinha circulando na tela aí, ou não? Sim. Sim? Tá. Então, aqui em cima tá os nossos estímulos sensoriais, que eu falei para vocês. Que são os nossos sentidos, tá? Visão, audição, tato, sabor, né? Gosto, cheiro. Então, elas entram ali, como eu mostrei para vocês, através de neurônios, né? Existe nos olhos, no nariz, no ouvido, na língua, na pele, umas células que transformam a visão, ou seja, as ondas eletromagnéticas que chegam aos olhos, e ali existem umas células especializadas que transformam essa radiação, essas ondas de radiação, em estímulos elétricos. E aí viajam pelos neurônios, e quando chegam lá no córtex visual, no cérebro, é ali que é transformado em visão, tá? No ouvido também existem células que captam as ondas sonoras e transformam em potencial de ação, e quando vai lá para o nosso córtex auditivo, lá no córtex auditivo é que transforma esse estímulo elétrico, essa eletricidade, em som. Tá? Então, o sistema nervoso vai transformando aquilo que está na natureza, que não é som, que não é luz, que são outras informações, outro tipo de energia, transforma isso em energia elétrica, e lá cada partezinha do cérebro é que vai interpretando essa energia elétrica como visão, como audição, como gosto, né? Como cheiro, odor, tato. Então, aqui está dizendo que esses estímulos chegam ao nosso cérebro, né? E essas informações também chegam no sistema límbico, que é as nossas emoções. Muitas dessas informações vão diretamente ao sistema límbico e geram uma emoção antes de chegar ao nosso córtex, ou à nossa razão, né? Por isso que muitas vezes nós reagimos sem pensar, como a gente diz, né? A emoção ocorre sem passar pelo filtro do certo, do errado, do bom, do ruim, do apropriado ou não, tá? Esse sistema límbico que gera as nossas emoções, ele precisa de outras partes do sistema nervoso para exteriorizar a nossa emoção. Então, ali aparece o choro, o tremor, o ficar branco, o ficar corado, né? As nossas palavras, né? Então, precisam essas emoções serem exteriorizadas. E aí vem aqui embaixo, né? Cada uma dessas partezinhas, né? As respostas motoras, que é o nosso comportamento, né? Os nossos músculos provocando movimentos, as respostas autonômicas, que é aquelas que independem da nossa vontade, a frequência cardíaca aumentando ou diminuindo, sudorese, né? Suor ou não, são respostas autonômicas, aumento da frequência respiratória, né? Liberação de hormônios, os nossos desejos, muitos deles são provocados por hormônios. Hormônios são substâncias químicas semelhantes aos neurotransmissores, só que os hormônios são formados em glândulas, tá? São formados em glândulas e liberados no sangue. Então, aí a substância é chamada de hormônio. Quando a substância é formada no neurônio, é chamada de neurotransmissor. Muito bem, então aqui tem uma definição aí. Posso, Sim, pois não?
posso só fazer uma pergunta e como que conclusão? Então, quer dizer que os Sim. estímulos exteriores que nós recebemos pelos nossos sentidos vão provocar emoções, mas ao mesmo tempo, aquilo que nós comemos vão então produzir certos tipos de hormonas que também vão gerar emoções. Não é que geram emoções, mas tudo que entra no nosso cérebro, tá? Tudo que entra lá pelo ouvido, pela língua, pelo nariz, pelos olhos, pelo tato, eles podem gerar emoções, tá? Essas informações todas, elas chegam primeiro no córtex, né? No auditivo, no tal. E ali, essas informações, elas vão ser processadas, elas vão ser misturadas com muitas informações e elas podem gerar emoções ou não, tá? Sim. Dependendo se esse estímulo for considerado significativo. É o que está aqui na definição. Emoções são respostas comportamentais e intelectuais automáticas, geralmente inconsciente. Inconsciente quer dizer, não chega ao córtex pré-frontal, que é a nossa testa, tá? Essa parte da frente. Ali se torna consciente. Então, geralmente, essas emoções são inconscientes. E disparadas quando o encéfalo detecta um estímulo positivo ou negativo significativo. Então, para gerar emoções, o nosso cérebro tem que interpretar isso como muito positivo ou muito negativo. Então, pode gerar emoções, tá? Então, aqui nós vamos definir agora... Sim, desculpa. pois não. Então, Pois e não. em relação às nossas glândulas, porque elas também vão gerar estes estímulos, não é? O que é que vai... O que é As que... nossas... Quais são os fatores que vão provocar a formação dessas hormonas? Há coisas que são fisiológicas e que fazem parte dos nossos ciclos, mas será que também seria como que a alimentação ou tem outros fatores mais? Sim, toda a informação que chega, ela vai levar ao cérebro, e o cérebro vai decidir o que vai fazer com essa informação. Se ele vai anular essa informação, aquilo que se não é considerado importante, ele vai anular, vai ser esquecido, tá? Ou vai gerar uma emoção ou uma memória, vai ser guardado isso, como importante ou não. Tudo aquilo que é positivo ou negativo é levado para a nossa memória, tá? Aquilo que não é considerado nem positivo nem negativo, é considerado sem importância, isso vai para o esquecimento, tá? Então, um cheiro, por exemplo, né, um odor, pode desencadear nojo, por exemplo, né? Ou pode desencadear, que é uma emoção, ou pode desencadear uma lembrança, né? Trazer-nos à memória alguma coisa. Então, todas essas informações chegam ao nosso cérebro. E lá, no nosso cérebro, na mente, ou no sistema límbico, né? Ele vai gerar ou não emoções, dependendo do significado. Nós temos dentro do sistema límbico, que é a parte do sistema nervoso, né, responsável pelas emoções, nós temos alguns núcleos, que são considerados centro do prazer. Sempre que eles forem estimulados, isso vai dar prazer. Outros núcleos, outras partes do sistema límbico, geram aversão, né? Então, aquilo nós não tendemos a repetir, né? Então, essas informações, dependendo do local onde chegam, elas podem ser traduzidas como boas, né, dando prazer, ou ruins, dando aversão. Tá certo? Então, à medida que eu vou falando assim, a senhora vai entendendo, né, como os hormônios e os neurotransmissores vão produzindo sentimentos e emoções. Então, aqui nesse slide, está mostrando assim, ó, do lado esquerdo, reações externas. Ou seja, o nosso sistema nervoso vai provocar reações externas. Essas reações externas nós conhecemos como emoções.
Então, tem ali emoções, raiva, medo, tristeza, agressividade, excitação sexual, alegria, afeto, prazer, nojo, tá? Essas são emoções, são aquilo que nós externalizamos, o que as pessoas podem ver de nós. Então, essas reações externas são chamadas de emoções. As reações internas, aquilo que fica no nosso organismo, fica no sistema nervoso, são chamadas de sentimentos. Tá? Quando essas reações chegam ao nosso córtex pré-frontal, né? A nossa parte da frente do cérebro, se torna consciente. Então, a parte consciente das emoções é que chama-se sentimentos. Tá? Então, esses sentimentos são influenciados por experiências pessoais, ou seja, de cada um, pelas nossas crenças, pelos nossos pensamentos e pela nossa memória. Então, sentimento é a emoção consciente. E as nossas reações externas são chamadas de nossas emoções. Tá? Aqui ó, tem um desenho fazendo a relação entre a razão e a emoção. Tá? Então, a fletinha, ó, aqui é a parte da frente do cérebro, tá? Do lado esquerdo aqui é a parte da frente do cérebro. Isso aqui, cada região do cérebro é chamada de lóbulo, né? Então, é o lóbulo frontal, é que está na frente, é a nossa testa, tá? E essa parte mais externa é chamada de córtex pré-frontal. Nesse córtex pré-frontal, aqui, né, nessa parte da frente, é que é responsável pela nossa razão, é a nossa mente, né? A função dessa parte da frente é a mente. Nossos pensamentos, nossa consciência, nossa capacidade de discernir entre certo e errado, tudo acontece nessa parte da frente, tá? E a parte mais externa é chamada de córtex pré-frontal. E essa parte interna aqui é chamada de onde está o sistema límbico, tá? Bem no centro aqui, essa parte, essa batata maior aqui é chamada de tálamo, e abaixo do tálamo tem um núcleozinho menor, é chamado de hipotálamo, está bem no centro do cérebro. Todas as informações que chegam de nossa parte externa chegam no hipotálamo, e o hipotálamo vai dizer, vai comandar, né, a expressão das nossas emoções, a expressão dos nossos sentimentos, que são chamadas as emoções. Então, o hipotálamo vai determinar o nosso comportamento, vai determinar também se vai formar hormônios ou não, quais glândulas serão estimuladas, para exteriorizar nossas emoções, ou seja, para que essas emoções sejam expressas, né? Seja choro, seja risada, seja sair correndo, seja enfrentando a situação, tá? O hipotálamo é um núcleo bem pequeno, mas ele comanda todas as nossas reações. E aqui tem outro núcleozinho chamado amígdala. Essa amígdala é chamada botão de disparo das nossas emoções. Toda vez que ela for estimulada, vai disparar as nossas emoções. Então, aqui desse lado direito, está ali, ó, informações internas, que é do córtex pré-frontal, que é do sistema límbico, né, que é do hipotálamo, e aqui do lado direito, as nossas informações sensoriais, ou seja, nossos sentidos, tá? Visão, audição, gustação e olfato. A união desses dois vai estimular a amígdala, que é esse botão de disparo das emoções. E ali aparece embaixo, né? Todas as nossas emoções, alegria, tristeza, medo, raiva, tá? Então, essa como eu falei no início, Adão e Eva, Jesus também, no caso, quando esteve aqui, né? Ele tinha pleno domínio das nossas emoções, ou seja, a razão dominava as emoções. Antes de qualquer emoção, a razão predominava. Então, para Adão e Eva pecar antes, né? Quando eles foram criados, né? Antes de ele ceder ao pecado,
eles precisavam ser tentados, ou seja, as suas emoções, os seus desejos precisavam dominar a sua mente. Então, ocorreria o pecado. Depois que eles cederam ao pecado, hoje nós já nascemos, né, com as nossas emoções e os nossos desejos predominando sobre a nossa razão. Então, nós estamos suscetíveis ao pecado, sempre. Tá? Para dominar nossos desejos, é necessário a atuação do Espírito Santo em nossa mente. Só assim nós conseguiremos resistir, né, aos nossos desejos, e o que vem de fora atua nas nossas emoções e domina a nossa razão. Com a atuação do Espírito Santo, com o treinamento disso, nós podemos dominar nossos desejos e nossa emoção. E muitas vezes, né, depois de tanto tempo nós dominando o Espírito Santo atuando, ainda um momento ou outro, nós somos traídos por nossas emoções, por nossos desejos, e fazem pecar. E aí nós precisamos entrar em contato com Deus, pedir perdão, e Deus perdoa e nós começamos de novo. Influência das emoções. Aqui do lado esquerdo, bem em cima, os processos intelectuais, nossa razão, tá? E aqui no centro está escrito amígdala. Então, uma vez que a amígdala é estimulada, ela pode levar para cima aqui, né? Influenciar nossos processos intelectuais, nossa razão, nossa mente. Ela pode inibir ou ela pode apenas estimular, tá? E para baixo, aqui está escrito hipocampo. Hipocampo é o núcleo principal da memória. Todas essas informações, uma vez que chegam ao hipocampo, o hipocampo traz para a memória. Então, vai memorizar as coisas. Bem? E aqui da amígdala, né, que está aqui do lado esquerdo, para o lado direito, é o hipotálamo. É ele que controla nossas respostas de comportamento, né? Ou as respostas como riso, como choro, como palavras boas ou ruins, tá? O hipotálamo que comanda as nossas respostas nervosas, endócrinas, que é dos hormônios, batimento cardíaco, frequência respiratória, tudo isso que modifica quando nós expressamos nossas emoções, são comandadas pelo hipotálamo, tá? Aqui nós temos um exemplo, ó. Vou ver se eu consigo puxar um pouquinho para estar aqui. Formas de comunicação das emoções humanas, como amor, alegria, raiva, ódio, amargura, êxtase, reverência, cada uma dessas formas, né, de nós nos expressarmos, dessas emoções, elas não podem ser expressadas ao mesmo tempo, tá? Em virtude de sua natureza cíclica. O que quer dizer isso? Essas informações chegam ao nosso tálamo e o tálamo envia potenciais de ação, né, que são esses estímulos elétricos, de forma cíclica, ou seja, em padrões de vários potenciais ao mesmo tempo, para um pouquinho, mais outros potenciais. Então, de segundos em segundos, ele libera esses ciclos de potencial de ação. Então, quando esses padrões cíclicos formados no tálamo e enviados, seja para o córtex pré-frontal, ou seja, para o sistema límbico, em 9,8 segundos, em ciclos de 9,8 segundos, eles provocam reverência. Se esses ciclos de disparos de potenciais de ação é a cada 8,2 segundos, então, eles provocam a emoção de amargura. Se for 7,4 segundos, amor. 5,2 segundos, alegria. 4,9 segundos, impulso sexual. 4,2, raiva. Então, as nossas emoções são evocadas de acordo com os padrões de estímulos, de quanto em quanto tempo isso atinge o nosso sistema límbico. Então, por isso as emoções, por exemplo, de alegria e raiva, ou reverência e alegria, elas não são expressas simultaneamente. Cada um tem o seu ciclo ali, né? Então, cientificamente, essa é a razão por que, por exemplo, uma música de funeral deve ser lenta
E uma música para alegria é mais rápida, tá? Então, de acordo com esses padrões de estimulação, é disparado um tipo ou outro de emoções. Muito bem. Aqui eu já mostrei, né, a figura aqui dos neurônios, ou seja, dentro do nosso cérebro existem muitos neurônios que se comunicam. Todas as informações que entram no nosso cérebro, essa região da comunicação entre o neurônio e o outro chama-se sinapses. E ocorrem muitas sinapses no nosso cérebro. Então, toda a informação, essa informação que eu estou dando para vocês agora, por exemplo, ela vai entrando no cérebro através dessas sinapses aí, essa ligação entre os neurônios. E aí vão fazendo, através dessas sinapses, dessas ligações, é que nós temos todas as funções, né? Da memória, das emoções, dos pensamentos, de tudo isso acontece entre esses neurônios, chamados sinapses, tá? Entre essas sinapses. E entre essas sinapses está aqui, ó, essa parte de cima, ó, é uma célula, a terminação de um neurônio, né? No termino. E aqui está iniciando outro neurônio. Esse sombreado que aparece aqui, ó, é como se fosse a passagem da energia elétrica, tá? Do potencial de ação ou do estímulo elétrico. Quando ele chega no final do neurônio, ele libera, esses pontinhos aqui são substâncias químicas, são os neurotransmissores. Então, um estímulo elétrico de um neurônio faz liberar um neurotransmissor, e esse neurotransmissor, ele se liga na membrana da outra célula, uma proteína chamada receptor, e faz abrir um canalzinho para onde entram íons. E esses íons disparam um novo impulso elétrico no próximo neurônio. Tá? Então, esse local aqui é que chama sinapse. Então, é na sinapse é que passa a informação de um neurônio para outro. Esse é um neurotransmissor, porque foi formado num neurônio e agindo no outro. Nessa mesma região, pode chegar um hormônio. O hormônio é formado numa glândula, liberado no sangue, e pelo sangue ele pode chegar aqui, né, nesse mesmo neurônio aqui. E aí forma, então, entram ou saem íons. Os íons são partículas como sódio, potássio, cloreto, cálcio, tá? São íons que entram aqui e eles têm carga elétrica, né? Positiva ou negativa. Então, essa modifica a eletricidade da célula e pode disparar, então, um outro estímulo elétrico. Aqui está, de novo, um neurônio. Aqui estão umas vesículas, né? Uns pacotinhos, né? Contendo os neurotransmissores. E quando chega aqui, então, o estímulo elétrico, entra o íon, o cálcio, e aí aciona com que essas vesículas se ligam à membrana aqui dessa célula e liberam o neurotransmissor, tá? Esse neurotransmissor se liga aqui no próximo neurônio, fazendo com que abram novos canaizinhos e entram ou saem íons. E aí pode disparar ou não um outro estímulo elétrico, tá? Quando se forma um estímulo elétrico nesse próximo neurônio, a gente diz que essa mensagem foi passada, né? Então, um neurônio estimulou o outro. Mas, às vezes, entra um íon aqui, um íon negativo, por exemplo, dentro da célula, e aí não forma um novo estímulo elétrico. Então, a gente diz que esse neurônio foi inibido, ou seja, a mensagem não foi passada. É assim que ocorre, por exemplo, a estimulação, né, da nossa mente, das nossas emoções, ou a inibição. Quando a gente fala assim, ó, nossa mente pode inibir nossas emoções. Ela impede de se formar estímulos elétricos. Ou as emoções podem inibir a nossa mente. Ela impede a ação da formação desses impulsos elétricos.
tá? Os hormônios aqui, ó, esse aqui é um vaso sanguíneo. O neurotransmissor, o hormônio, pode voltar para o sangue ou pode chegar pelo sangue, tá? Muito bem. Falando sobre nossas emoções, então. Aqui, ó, nós temos esse lado direito, um hemisfério, tá? Esse é o hemisfério direito. Foi feito só um lado para nós vermos o que que tem dentro, tá? E, ó, está o nosso sistema límbico, tá? E aqui está a parte da frente, a nossa mente. E aqui, o nosso córtex visual, essa parte central é onde chegam e saem as informações táteis, né, de dor e tal. E essas outras partes são chamadas de córtex de associação. Todas as informações chegadas, elas são compartilhadas, tá? E o cérebro vai decidindo, né, o que que faz com elas, tá? Essa parte mais de baixo aqui, ó, é chamada tronco cerebral. Aqui tem vários núcleos, ó. Aqui aparecem as partes, tipo umas azeitoninhas, né? São núcleos. Esses núcleos também recebem informações dos nossos sentidos. Audição, principalmente audição, tato, né? Cheiro, né? Então, esses núcleos recebem informações e essas flechas que aparecem aqui, acho que está em vermelho aqui, né? Elas mostram os neurônios, né? E aonde eles chegam as informações. Então, desses núcleos, tem vários neurônios para o sistema límbico, para o córtex pré-frontal, né? Influenciam a nossa mente e nossas emoções. Através dos neurônios, ou seja, eles liberam neurotransmissores. Aqui está aparecendo, por exemplo, esses núcleos que liberam serotonina, é o nome desse neurotransmissor. Na próxima, amanhã, né, quando nós falarmos mais em emoções, eu vou falar o nome desses, vou voltar a falar, né, esse serotonina, dopamina, acetilcolina, adrenalina, são neurotransmissores liberados por esses núcleos em várias partes do nosso cérebro, ativando, então, nossa mente, ou inibindo nossa mente, ativando as emoções ou inibindo as emoções, tá? Quando eles aumentam, esses neurotransmissores aumentam demais ou diminuem demais no nosso cérebro, eles podem provocar distúrbios, né, chamados distúrbios de humor, tá? Como transtorno bipolar, como transtorno obsessivo-compulsivo, tá? Depressão, tudo isso é causado por excesso ou diminuição desses neurotransmissores, certo? Transtorno de humor aqui, ó, como depressão, tá aqui, ó. Quando a serotonina diminui no nosso cérebro, ela causa depressão, tá? E a irmã estava falando em alimentação. Sim, a nossa alimentação é importante. Por exemplo, né? É da nossa alimentação que é formado os hormônios e os neurotransmissores. Serotonina, por exemplo, 95% da serotonina é formada no nosso intestino. E isso depende dos nossos hábitos e da nossa alimentação. Então, ela pode melhorar ou causar depressão. Tá? É isso que a irmã estava perguntando há pouco, não é isso? Transtorno bipolar é quando E era aumenta... isso. Sim, era isso, né, irmã? Sim, exatamente isso. Então, exatamente. Então, o transtorno bipolar é quando aumenta a adrenalina e serotonina, são neurotransmissores, e quando diminui da depressão, e quando aumenta muito, dá aquela parte de maníaco, né? Ou seja, o indivíduo, ao contrário da depressão, ele está muito alterado, né? Muito, a gente chama de mania porque o humor está alterado, está irritável, está expansivo, né? Então, esse transtorno bipolar
é um distúrbio do sistema límbico, tá? Das nossas emoções, é chamado de distúrbio do humor. Tudo isso porque esses neurotransmissores e hormônios estão alterados, tá? Aqui nós temos, ó, o nosso cérebro visto de cima. Eu falei que tem 2 hemisférios, né? O hemisfério direito está aqui, ó, e o hemisfério esquerdo, tá? Cada um desses hemisférios prepondera uma atividade. O slide não está aparecendo. Oi? Sim, irmã. O slide não está aparecendo. Não está aparecendo? Não, Não? saiu a tela. Caiu? Então deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Eu acho que eu apertei em alguma coisa aqui. Apresentar agora. Apareceu ou não? Não. Não? Essas... Vamos ver, iniciando a apresentação. Vamos ver de novo. E agora? Ainda não. Tá em PowerPoint, não tá em tela cheia. Oi? E agora? Sim. Para mim não está aparecendo. Ah, tá. Mas os outros estão vendo? Estão. Agora sim. Ah, ok. Então tá. Então eu estava falando aqui, ó, nesse último aqui, ó, acho que é o último slide, tá? Está aparecendo o cérebro na parte de cima. Esse é o hemisfério direito, esse é o hemisfério esquerdo. Tem funções que predominam o hemisfério direito e tem funções que predominam o hemisfério esquerdo. Tá? Mas essas informações sempre passam de um lado para o outro. Aqui do lado direito, por exemplo, ó, bem aqui assim, ó, é compreensão musical, tá? A música é principalmente do lado direito, tá? A nossa fala, por exemplo, é aqui, ó, principalmente do lado esquerdo, tá? Então, o nosso cérebro tem essas funções compartilhadas, mas predomina mais de um lado e mais do outro. Quando predomina, por exemplo, o lado esquerdo dos nossos movimentos, nós prepondera o braço direito, tá? Para escrever, para fazer as coisas. E quando prepondera o hemisfério direito, nos nossos movimentos, nós escrevemos e usamos a mão esquerda preponderantemente. Isso acontece porque os neurônios que comandam o nosso movimento, eles têm um cruzamento, né, na medula. Os neurônios que descem do hemisfério direito cruzam para o lado esquerdo. Então, por isso que ocorre essa predominância, né, do esquerdo e do direito. Tá? Muito bem. Com isso aqui, eu libero para algumas perguntas que vocês tiverem aí. Eu tentei colocar aqui, então, como... a última relação que eu vou fazer é o seguinte. Uma pergunta agora, se vocês não têm pergunta, eu vou fazer, tá? Antes de terminar. Qual é a única coisa que nós vamos levar para o céu igualzinho como nós temos aqui, na Terra? O que nós vamos levar para o céu igualzinho como nós temos aqui? Caráter. Oi? Caráter. Caráter. Então, o que é o caráter? Em cima disso que eu escrevi para vocês, olha, os nossos pensamentos que acontecem na nossa mente determinam os nossos atos. Os nossos atos determinam nossas escolhas. Tá Nossos atos e nossas escolhas. Fecha teu microfone, por favor. Microfone. Nossos atos e nossas escolhas determinam o nosso comportamento. São os atos repetitivos, né? Então, esse nosso comportamento, quando se repete, determina nossos hábitos. Os nossos hábitos, junto com as nossas emoções, determinam o nosso caráter.
E isso é o que nós vamos levar para a eternidade. Então, essa relação entre pensamentos, comportamentos, nossos hábitos, e como nós, junto com as nossas emoções, né, se nós conseguimos dominar mais ou menos nossas emoções, é isso que determina o nosso caráter. Então, por isso eu achei importante nós vermos como é a relação entre emoções e mente, e como isso determina o nosso caráter. E como nós vamos deixar o Espírito Santo agir ou não, tá? Amanhã eu vou falar mais, né? Como Deus utiliza nossa mente para preponderar sobre nossas emoções, e como Satanás estimula nossas emoções para inibir a mente e assim tomar conta de nossas ações. Se tiver alguma pergunta, senão eu vou ler o último texto e a gente termina por hoje. Eu queria perguntar em relação à amígdala. Eu penso que li há um tempo atrás que, especialmente durante a adolescência, ou até que haja este desenvolvimento do globo pré-frontal, o que domina as nossas ações é a amígdala. Então, por isso, na adolescência, os jovens têm razões que são motivadas muito mais pelas emoções do que pela própria razão. Não sei se pode esclarecer um pouco em relação a isso, à altura em que o nosso globo pré-frontal está desenvolvido e as implicações que isso tem, por exemplo, nos pais em relação às decisões dos filhos, porque muitas vezes as pessoas dizem, nós não podemos obrigar, não podemos fazer nada, mas se uma criança, um adolescente não tem a capacidade de raciocinar correta, como é que nós podemos dizer que ele tem que decidir por ele mesmo? Certo. O que acontece? Como eu falei para vocês, nós temos alguns núcleos que chamam-se centro do prazer. Sempre que os nossos sentidos estimularem esse centro do prazer, a gente tende a repetir esses atos. Tá? Então, assim, o que acontece com os jovens? Os jovens, vocês já ouviram falar, né, que eles gostam muito de adrenalina, ou seja, eles gostam de situações que liberam adrenalina e noradrenalina. A adrenalina é um hormônio formado pela glândula suprarrenal, e a noradrenalina é formada por esses núcleos aqui que eu falei para vocês, tá? Então, todas as situações novas tendem a estimular a liberação desses neurotransmissores, e eles estimulam a amígdala, que uma parte da amígdala que é o centro do prazer, e isso dá prazer. Então, eles sentem prazer em fazer essas coisas novas, e muitas vezes desafiantes, justamente porque estimulam a amígdala, que é o centro do prazer. Uns núcleos da amígdala, né? E dá prazer. Como dá prazer, eles tendem a repetir. O que acontece à medida que nós nascemos, né, e vamos crescendo, nós somos estimulados mais pelas nossas emoções, porque essas sinapses todas do nosso sistema nervoso ainda não são totalmente formadas ou amadurecidas, né? Nós só vamos amadurecer o nosso sistema nervoso como um todo lá depois dos 20 anos, 24, 25, 26 anos. Tá? Então, as experiências vão formando as sinapses, vão amadurecendo, e aí elas ficam estabelecidas ali, né? Todas essas vias, esses conjuntos de neurônios. Então, o que acontece, né? Toda vez que lembra que eu falei que a amígdala é esse núcleo que está aparecendo aqui, ó, tá? Ela tem duas, né? Uma do lado esquerdo, nesse córtex temporal aqui, e outro do lado direito. Esse é o botão de disparo das nossas emoções. Tanto para prazer, e alguns núcleos da amígdala, como centro de aversão. São coisas que nós não gostamos de fazer. Tá? Então, quanto mais jovens nós somos, né? Ainda o nosso sistema nervoso não está amadurecido totalmente. Todas essas experiências novas trazem prazer. Então, por isso que o jovem tende a fazer tantas coisas. À medida que vai amadurecendo, a nossa memória vai dizendo, né, se nós agirmos assim, vai acontecer isso. Se nós agirmos daquele jeito,
vai acontecer assim. Nós, jovens há mais tempo, já temos essa experiência. Então, nós somos capazes de ter nossas emoções um pouco mais dominadas pela nossa mente, pela experiência que nós temos. O jovem ainda não, a criança ainda não. Então, ela tem que experimentar isso, né? Cada pessoa, ela tem esses circuitos nervosos de maneira diferente. Então, tem uns que já amadurecem mais cedo, ou seja, a mente já começa a dominar suas emoções, e outros não. Outros demoram muito mais tempo para que as suas emoções sejam controladas pela nossa razão. Tá certo? Bom dia, irmãos. Bom dia. Irmão Hélio, pode encerrar essa primeira parte com oração, por favor? Sim, eu posso. Eu só queria ler mais um texto. Posso ler um texto bíblico e fazer oração? Claro, sim, sim. Então, o que eu vou ler aqui, também falando em emoção, tá? É São João 14, 1 a 3, que diz assim, ó, que o coração de vocês não fique angustiado, ou seja, né, nossas emoções, né, não fiquemos angustiados. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejam vocês também. Que esta mensagem alcance, né, nossa mente, e assim nós não fiquemos angustiados, tá certo? Vou fazer, então, a oração final, e amanhã, sábado de manhã, nós vamos continuar, então, emoções e mente. Oremos. Santo, santo e bondoso